O ano de 2018 foi marcado por momentos de angústia, dor e eleições que demonstraram que o povo brasileiro é despreparado para votar e para garantir o futuro de uma nação. De forma tumultuada, elegeu como presidente um deputado federal com histórico de racismo, homofobia, xenofobia e machismo. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. O novo presidente, que em pouco será empossado no cargo, ganhou não pelos seus belos olhos azuis. Aliás, ele nem tem esses olhos azuis. Venceu pela rejeição ao PT e ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me transformei no cidadão mais indignado da história. O que eu não posso é aceitar que prevaleça a mentira contada pela Polícia Federal da Lava Jato no inquérito, aceita pelo Ministério Público para acusar e aceita pelo Sérgio Moro, para me condenar. Nunca antes na história deste país um presidente foi preso. Tivemos Fernando Collor de Mello caçado pela Rede Globo, que manipulou as massas e levou os jovens às ruas. Em Curitiba, o coral de uma igreja evangélica decidiu se apresentar com as cores da bandeira durante o culto de hoje. Mas na chamada Boca Maldita, tradicional ponto de encontro de Curitiba, as pessoas preferiram usar o preto. Em São Paulo, a manifestação começou em frente ao Teatro Municipal. Dali, os manifestantes saíram em passeata por várias ruas do centro até a Avenida Paulista. A passeata durou 4 horas. Tivemos a presidente Dilma Rousseff caçada pelo maior golpe contra um político brasileiro com a desculpa da pedalada fiscal. Um absurdo. A desculpa ganhou as ruas e levou Dilma, a única presidente mulher do Brasil, para fora do mandato. Sem corrupção, sem denúncias fundadas, sem nada. Dilma não foi presa, mas o presidente do Mensalão, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso. Não pelo Mensalão, mas por propina. Pode ou quer mais? As denúncias causaram rejeição tão grande no Brasil que fizeram com que qualquer atitude petista fosse encarada como esquerdismo, vermelhismo, comunismo, petismo. Parece que estávamos naquela época. Lembram desta época? Na época da ditadura militar em que diziam que o comunista comia criancinha? Pois é, ficou mais ou menos assim este ano de 2018 no Brasil. Tentaram colocar na cabeça dos fracos e dos que não têm qualquer tipo de estudo que Lula representava a esquerda nacional e todos que se levantavam para falar a verdade eram rotulados. Começaram fortemente a circular as fake news pelo Brasil e o povo, que não lê, apenas navega pela internet, ficou ainda mais desinformado. Apoiadores de uma determinada candidatura, de um candidato que prega o ódio e o preconceito, estão produzindo uma verdadeira maré, uma enxurrada de notícias falsas nas redes sociais, no WhatsApp. Notícias falsas que envolvem, por exemplo, a produção de vídeos que utilizam celebridades, padres, por exemplo, atores famosos, personalidades, como se eles estivessem declarando apoio a essa candidatura. Esta verdadeira enxurrada de notícias falsas tem o objetivo claro de confundir o eleitor e de enganá-lo para que ele vote nessa candidatura e produza um estelionato eleitoral. Tudo começou em maio deste ano, quando Lula levou o seu primeiro grande golpe. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, preso em setembro de 2016, ou seja,
2 anos antes, decidiu aceitar a proposta de delação premiada. O ex-braço direito de Lula é réu acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. Neste processo, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Para evitar a pena, Palocci revelou a participação de Lula em diversas negociatas. Claro, o ex-presidente negou tudo. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. Engana-se quem pensa que a corrupção está apenas dentro do PT. O presidente da República atual, que anda de braços dados com o futuro, foi o único do Brasil pego com a mão onde não deveria estar, ou seja, com dinheiro na mala do seu assessor. No entanto, mesmo envolvido até o talo com a corrupção, permaneceu intocável. A corrupção mata. A corrupção é uma assassina, sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma serial killer que se disfarça de buracos em estradas, em faltas de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza. Antes das eleições, o TSE deu o veredito com relação à corrupção. Os partidos brasileiros teriam que devolver mais de 13.300.000 reais aos cofres públicos. Foram verificadas irregularidades na aplicação de recursos do fundo partidário. Os maiores devedores eram PSDB, 5,4 milhões, PT, 1,53 milhões, DEM, 1 milhão, PMN, 922 mil reais e PP, com 726 mil reais. As contas do PT e do PP foram aprovadas com ressalvas, a dos demais desaprovadas. E a gente sabe que ela não é partidária. A gente sabe que a corrupção é um problema sistêmico brasileiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia por corrupção ativa contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que é do PP, inclusive do Mato Grosso. A denúncia de que o ministro, quando era governador do Mato Grosso, em 2009, participou de um suposto esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. O esquema teria atuado por meio de empréstimos fraudulentos a empresas de fachada. O Ministério Público vai investigar e eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar num bom termo a isso, porque nada do que foi dito eu aceito ou eu fiz. Então, para mim, estou absolutamente tranquilo. Fora o incômodo de imagem político que você tem. Um dos momentos mais marcantes em todo o Brasil foi a greve dos caminhoneiros neste ano. Os constantes reajustes do diesel fizeram com que os caminhoneiros fossem para as ruas e parassem as rodovias. A população aderiu, acreditando que teria redução dos demais combustíveis. Não aconteceu. Houve comoção social, o governo federal não sabia mais o que fazer, contava os prejuízos com a greve e a paralisação só engrossava nas rodovias do país. Repleto, aliás, de ferrovias e escravizado pelos transportadores de cargas. Parece um absurdo, mas é a realidade em que vive o nosso Brasil. Municípios começaram a sentir reflexos. Em Luisiana, aqui no Paraná, o prefeito Mauro Slongo, do PSD, decretou situação de emergência por causa do desabastecimento de combustíveis causado pela greve nacional dos caminhoneiros. Em Almirante Tamandaré, a unidade de saúde do Lamenha teve que fechar as portas por conta da queima de pneus em favor da greve. Em Altamira, do Paraná, a prefeita Elza Aparecida da Silva Guiar realizou uma paralisação, ela mesma, em apoio à luta dos caminhoneiros pela redução dos combustíveis. No entanto, os caminhoneiros lutavam por eles mesmos. E um acordo com o governo em relação ao valor do diesel colocou fim à paralisação depois de 10 dias de greve. Estimativas mostraram que o Paraná, por exemplo, perdeu pelo menos 4 bilhões e 300 milhões de reais no período. O faturamento da indústria medido pela CNI caiu 16,7% em maio, foi o pico da greve. E também a produção industrial medida pelo IBGE caiu 12,2%. A Copa do Mundo mostrou que a seleção brasileira perdeu a hegemonia. Mesmo nas mãos de um dos maiores treinadores do mundo,
E com o melhor jogador da atualidade, o atacante Neymar, o Brasil deixou muitos decepcionados com a atuação no campo. Decepção para alguns, alegria para outros. Depois de um ano muito tumultuado, o Atlético Paranaense, que agora tem um Hzinho ali no Atlético, conseguiu a vitória na Sul-Americana e é campeão com louros. A partida que deu o título ao rubro-negro paranaense foi suada, muito difícil. A torcida foi ao estádio, cumpriu sua parte e levou o time ao título ao lado dos jogadores e do já idolatrado treinador Thiago Nunes. Com isso, os atleticanos já sonham em 2019 com a Libertadores. Santos, vem o Theo, pra fora! Perdeu! Pega toda a fé, Thiago Heleno. Ele vem pra soltar a bomba. O ex-deputado estadual César Silvestre, que tinha trabalho político forte nos Campos Gerais, foi encontrado morto no bairro Bigorrilho, na cidade de Curitiba. Ele caiu do 22º andar do prédio onde ele morava. A polícia trabalhava com a hipótese de suicídio. César Silvestre foi secretário de Estado no governo Beto Richa, secretário-chefe da Casa Civil e também secretário do Desenvolvimento Urbano. Ele estava com 64 anos. Ele era pai do atual prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho. Foi um grande deputado, um grande secretário, representou sempre muito bem Guarapuava e toda a região e, lamentavelmente, aconteceu essa tragédia. O coronel Valdir Copete Neves, um dos mais operacionais que a Polícia Militar já teve, foi encontrado morto na região rural de Ponta Grossa. O crime aconteceu no bairro Botuquara. O corpo estava no interior de um carro. Ele teria recebido 6 tiros de calibre 12 e mais 8 de .40, todos na cabeça. Neves foi quem prendeu as chamadas bruxas de Guaratuba, Celina e Beatriz Abage, mãe e filha do então prefeito do município, Aldo Abage, e que foram acusadas e condenadas por supostamente mandar matar uma criança num ritual de magia negra para ter mais poder e fortuna. Elas acusaram o grupo da P2, Polícia Secreta da Polícia Militar, de tortura. Neves foi comandante do Grupo Águia, que chefiava um grupo contra o roubo de cargas no Paraná, e também dos policiais do antigo GERCO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, que atuava em investigações junto à CPMI do narcotráfico. Extinto, o GERCO se tornou GAECO, tão conhecido atualmente. Ao chegar aqui, as equipes constataram efetivamente que existia uma pessoa dentro desse veículo, um homem, com vários tiros. Foi isolado o local para que fosse realizado o trabalho de perícia, e nesse ínterim, também a Polícia Militar e a Polícia Civil já estão desencadeando diligências para tentar identificar e prender o autor. Prática antiga de prefeitos, vereadores e deputados, a venda de cirurgias e atendimento de alta complexidade pelo SUS chegou ao conhecimento, enfim, do Ministério Público, com o depoimento de pacientes que tiveram que pagar por procedimentos que deveriam ser gratuitos em Campo Largo, Bandeirantes e Siqueira Campos. Foram pacientes desses 3 municípios que fizeram as primeiras reclamações. No entanto, outros municípios já estão também na mira do GAECO. A operação, batizada de Mustela, cumpriu 44 mandados de busca e apreensão em 10 cidades. Um dos locais averiguados foi o gabinete do deputado estadual Ademir Bier, do PSD, também o diretório do PSC e hospitais. Foram presos 2 médicos, assessores, secretárias e intermediadores, um deles vereador em Bandeirantes. As buscas também foram feitas nas cidades de Marechal Cândido Rondon, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Telêmaco Borba, Campo Magro, Colombo e Siqueira Campos.
Então alguma pessoa necessitava falar, eu estou com um problema tal, e falava lá, comentava aquelas coisas em cidade. Aí alguém dizia, olha, tem um fulano, por que você não procura? Você votou nele, ou coisa dessa espécie. E lá no gabinete tinha um assessor que começava a ajustar então o encaminhamento. Principalmente o hospital, esse hospital São Lucas, ele era especialmente receptivo para isto. Em Matinhos, o mesmo vereador, investigado por assédio sexual e desrespeito a mulheres, agora é suspeito de pagamento de diárias a vereadores e funcionários da Câmara de Matinhos, no litoral paranaense. De janeiro a abril deste ano, o gasto do Legislativo passou de R$100 mil com matrículas para cursos e congressos. As inscrições foram para vereadores e servidores participarem de cursos de reciclagem, a maioria deles em Curitiba. Em um dos cursos, a Câmara pagou R$ 29.370 para matricular 8 dos 11 vereadores, além de funcionários efetivos e comissionados. E nós constatamos que eles faziam diária, os comissionados, que seria para vereadores. Aí nós indagamos a eles, né, através de ofícios, porque que assessores estavam fazendo diárias, cursos que cabem a vereadores, e qual seria o retorno que daria ao nosso município. O final do governo Beto Richa, nebuloso e marcado por diversas denúncias. O Supremo Tribunal Federal encaminhou para a primeira instância mais um processo contra o deputado federal Valdir Rossoni, do PSD, ex-chefe da Casa Civil do governo Beto Richa. O inquérito 4477, no qual o tucano já foi acusado pela Procuradoria-Geral da República por suposto crime de prevaricação, foi remetido à Justiça Estadual. Valdir Rossoni é investigado por supostamente levar 3 a 10 dias para enviar à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, quando presidia a casa, um pedido do STJ para processar o então governador Beto Richa por problemas relacionados à aplicação de verbas da saúde. Como se não bastasse, o ex-diretor-geral do DR, o Nelson Leal Júnior, amplamente investigado na CPI do pedágio que eu trabalhei, era presidida pelo deputado estadual Nelson Luersen e que embasou parte das investigações do Ministério Público Federal, fechou um acordo de colaboração premiada com a Justiça Federal. Ele foi preso na 48ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada no final de fevereiro deste ano. Nelson Leal Júnior afirmou que havia uma associação criminosa entre agentes públicos, operadores financeiros, empresários que mantinham um contrato com o DR, inclusive concessionários de pedágio, para solicitar vantagens indevidas em prol de alguns agentes públicos. Esse esquema teria funcionado no órgão entre 2011 e 2014, na primeira gestão do ex-governador Beto Richa. Superfaturamento de itens de planilha que legitimou um aumento das tarifas totalmente desproporcional, e essa tarifa alta gerou uma gordura para viabilizar práticas desse tipo. Na véspera da convenção do PDT, um fato mudou o cenário político do Paraná e levou para o colo de Ratinho Júnior as eleições estaduais ainda no primeiro turno. O candidato ao governo do estado, virtualmente eleito, Osmar Dias, deixou a candidatura após ver o apoio do irmão dele, Álvaro Dias, ao seu principal concorrente. Decepcionado com a política, ele deixou o partido de Leonel Brizola órfão aqui no estado do Paraná. Nelton Friedrich foi apontado como candidato ao governo, mas acabou saindo para o Senado. O partido apoiou o MDBista João Arruda para o governo. A aliança não deu certo. Nem Nelton, nem Roberto Requião conseguiram a vaga ao Senado. João Arruda ficou apenas na presidência do MDB do Paraná, um prêmio de consolação ao deputado federal que não foi reeleito porque saiu candidato ao governo. João Arruda, então, deixou a carreira política, praticamente enterrou sua carreira política com essa decisão e ficou, então, comprometido politicamente por uma decisão pessoal de sair candidato. Foi convidado para ser vice de Osmar, não aceitou, diz que só sairia realmente se fosse candidato ao governo ou a deputado federal. Uma pena, porque vice-governador hoje com certeza ele seria. Por meio de uma carta pública a todos os paranaenses, Dias salienta que a decisão é definitiva.
No texto, o pedetista afirma que, por ingenuidade ou excesso de confiança, acreditou que os políticos de todos os partidos haviam compreendido o momento grave. Osmar também enfatiza que não agride a consciência em troca de tempo de TV ou de apoio com base em barganhas escusas ou apoios hipócritas. A campanha por Ciro Gomes tomou a juventude brasileira e as redes sociais. No Paraná, mesmo com Álvaro Dias, ele conseguiu uma votação extraordinária. Foi o segundo candidato mais votado na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, e ganhou liderança dentro e fora do partido. Faltou mobilização nas ruas para alavancar a candidatura dele. E Fernando Haddad foi para o segundo turno com Jair Bolsonaro. Mulheres vão para as ruas contra o fascismo. Países europeus se manifestam contra o que eles chamam de o coiso, contra Jair Bolsonaro. Artistas, classe pensante brasileira, filósofos, professores, todos se mobilizaram contra o fascismo. Mas o Brasil deu as costas para as manifestações e abraçou a cultura das armas, propagada pelo presidente eleito. A efetiva necessidade está comprovada pelo estado de violência que vive o Brasil. Nós estamos em guerra, todo mundo diz isso aí, você da imprensa mesmo diz isso aí. Agora nós queremos mexer na lei isso aí e também diminuir, em vez de 25 para 21 anos de idade. E mais ainda, dar o porte definitivo para o cidadão. No Paraná, Beto Richa é preso junto com a esposa e o irmão. No meio do processo eleitoral, os candidatos ao Senado mais desconhecidos ganharam força com o tempo de televisão. Os candidatos ligados ao PT ou a Roberto Requião perderam impacto e o resultado foi mais do que esperado. Flávio Arnes foi eleito ao lado do professor Oriovisto, que pregou até mesmo a privatização das escolas. O discurso perdeu a força e as redes sociais manipularam o pensamento do povo. Ratinho Júnior foi eleito sem dificuldades e todos os políticos ligados diretamente a Beto Richa tiveram realmente dificuldade nas urnas. O inesperado aconteceu. E Valdir Rossoni, por exemplo, atuante político do estado do Paraná, não teve bom resultado nas urnas. Esse Beto Richa que aparece aí falando na frente das câmeras é o Beto Richa covarde. É o que ele sempre foi, covarde. Quando ele está sozinho, ele faz isso. No PDT, a força de Ciro Gomes concedeu a eleição a Nelson Luerce, em reeleição neste caso, e Goura, a deputado estadual. Duas lideranças de oposição claras. O ex-prefeito Gustavo Freut foi um dos mais votados para deputado federal. É que nós vamos continuar a ter que buscar a governabilidade em razão do próprio Centrão, em relação ao próprio Centrão. E o guerreiro Leonel de Moura Brizola teve o nome gravado no livro de aço dos heróis da pátria, que homenageia brasileiros que se destacaram na defesa e na construção da história nacional. Apesar de muitos terem falado mentiras e profanado o nome dele após sua morte, a garra e a coragem deste homem acabaram sendo reconhecidas. E Brizola recebeu uma homenagem em uma cerimônia de entronização dos novos heróis e heroínas da pátria, no Panteão da Pátria, e contou com a presença da neta de Brizola, Juliana Brizola, dos deputados pedetistas André Figueiredo, do Ceará, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, e Afonso Mota, também do Rio Grande do Sul, do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, entre outras autoridades. Fundador do PDT, Leonel de Moura Brizola nasceu em 1922 em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e morreu no Rio de Janeiro em 2004. Foi o único político brasileiro a governar 2 estados diferentes, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Também foi prefeito de Porto Alegre, deputado estadual e deputado federal. Brizola teve participação expressiva na luta contra a ditadura militar, tornando-se um dos protagonistas da história política brasileira. Comandou a campanha da legalidade em 1961 para barrar o plano dos militares que pretendiam impedir o vice-presidente João Goulart de assumir a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Em defesa do povo brasileiro, Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, se entrincheirou no Palácio Piratini, de onde liderou o movimento da legalidade. Através do quê? Através de uma cadeia de rádio. Sua voz em defesa da Constituição ecoou por todo o país e garantiu a posse de Jango
no dia 7 de setembro de 1961. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. Tá aí uma boa notícia para todos os brasileiros, que seus heróis possam realmente ser consagrados, mesmo que seja após sua morte. Eles precisam estar no livro, na história do Brasil. Um grande abraço a todos vocês e feliz 2019.